A paz do Senhor, estamos para mais uma reflexão bíblica neste momento, agradecendo a Deus pela oportunidade, bem como também ao anjo da igreja, o nosso amado pastor presidente, o pastor Ailton José Alves. Convidamos a todos neste momento a estarem abrindo as vossas Bíblias no livro de Salmo, no Salmo de número 137, versículo 1, que nos diz assim: Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Amados telespectadores da Rede Brasil de Comunicação, temos acabado de ler um texto bíblico inserido no livro dos Salmos, que é o inário, a coletânea de hinos sacros da nação de Israel. E o Salmo de número 137 é um salmo que vai nascer no coração do salmista num período pós-exílico e trazendo à sua memória os momentos que eles vivenciaram dentro do cativeiro na Babilônia. Ao lermos a história de configuração, processo de formação da nação de Israel, observamos que em alguns momentos eles passam períodos exilados na nação inimiga, sofrendo opressão. Foi assim debaixo da tutela de Faraó, quando eles passaram mais de 400 anos na terra da aflição, no Egito, e onde Deus ele agiu de uma forma sobrenatural, com um braço forte, tirando Israel, tirando a nação de Israel, o povo de Israel, de dentro da terra do Egito. Posteriormente, no ano de 722 a.C., observamos os israelitas, o reino do norte propriamente dito, sendo retirado ou sendo levado, melhor dizendo, cativo para a Síria, sob a tutela de Senaqueribe. Observamos que, posteriormente, no ano de 586 a.C., os filhos de Israel, eles vão passar um período de 70 anos exilado na terra de Babilônia. Período este para se cumprir a palavra do profeta Jeremias, bem como também do segundo livro dos Crônicas, em seu capítulo de número 36, que nos informa que a terra deveria descansar dos seus sábados, em referência aos anos sabáticos da contagem do tempo, desde o período de Josué, quando entra na terra prometida, até o período de Nabucodonosor. Então, os filhos de Israel, eles vão ser dominados, a nação de Israel vai ser sitiada, vai ser tomada e vai ser levada cativa para dentro da Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor. A história bíblica vai nos dizer, a história bíblica vai nos mostrar de que em 3 levas os babilônios vão levar os israelitas. Na primeira leva foram aquelas pessoas que poderiam dar um retorno, tanto bélico quanto financeiro, mão de obra para o trabalho, para a Babilônia. Dentro de Israel ficou tão somente aqueles idosos, os enfermos e também as crianças que nada poderiam produzir para os babilônios. Então, a história vai nos dizer que os filhos de Israel, que durante as 3 levas chegam à Babilônia, eles vão estar numa situação deplorável, vão estar debaixo de opressão, debaixo de um jugo opressor, às margens dos rios Tigre e Eufrates. Os israelitas estavam chorando, lembrando de Sião. Era um sentimento que havia dentro do peito, que a alma fazia transbordar, do sentimento de tristeza e de saudade que eles tinham da terra. Afinal,
eles foram tomados de uma forma repentina. E dentre a saída de dentro de Israel para a Babilônia, eles haviam deixado muitas coisas para trás. Porém, observamos que eles não se esquecem de estar levando a harpa, que no Salmo 137 o salmista vai dizer que penduraram nos salgueiros que haviam às margens dos rios Tigre e Eufrates, provavelmente, e que o sentimento que eles tinham, que não tinham mais a volição de estar cantando devido ao sofrimento que estava passando. Aqueles que eram seus algozes, que haviam oprimido, lhe pediam para que lhe cantassem uma canção. Porém, eles vão dizer de que não poderiam cantar uma canção porque estavam abatidos e que estavam em terra estranha. Em outras palavras, eles estavam dizendo de que os hinos santos que eles cantavam dentro de Israel não serviria para estar alegrando os ouvidos daqueles que não tinham nenhum compromisso com Deus. Ainda havia o agravante deles pegarem os filhos dos israelitas e bater com sua cabeça sobre as pedras, no sinal de inutilizar totalmente o crescimento da nação de Israel. Porque com as crianças sendo mortas, batendo com as suas cabeças sobre as paredes, eles estavam reduzindo a nada a manutenção dos israelitas. O historiador Flávio Jósefo vai nos dizer de que nunca houve tanto choro dentro de Israel, porque eram as crianças chorando, que estavam sendo mortas, e também as mães, que ainda amamentando as crianças, eram arrancadas com força pelos soldados babilônios, para que assim pudessem matar. A história vai nos dizer, biblicamente, de que havia um desejo no coração dos israelitas, de um sentimento de que Deus ele havia de julgar a sua história e de que Deus iria mudar aquela situação. Então, com esse sentimento, com este desejo de mudança, a Bíblia vai nos dizer que os israelitas vão orar a Deus. E coisa boa é quando a gente recorre àquele que pode resolver as nossas dificuldades e os nossos problemas. Ao orar e a ter um sentimento no coração de que feliz seria aquele que retribuísse o que fizeram com eles, os israelitas, em outras palavras, estavam dizendo: eu creio de que Deus ele há de julgar a minha situação. Então, ao final dos 70 anos, a Bíblia vai nos dizer de que Deus ele vai intervir, porque nada acontece na vida dos seus filhos sem que tenha o controle de Deus. Tudo o que acontece na vida dos israelitas, dos filhos de Deus, de você que nesse momento que está nos assistindo, tenha a certeza que está dentro daquilo que Deus ele planejou. Então 70 anos se passaram. A história vai nos dizer que Daniel ele vai entender, ele vai ler o segundo livro das Crônicas, capítulo 36, vai perceber que 70 anos se eram passados e que já estava chegando o momento de Deus agir. Aproveitando, eu gostaria de dizer de que está chegando o momento de Deus agir. Não sei quantos anos você está precisando de um agir sobrenatural de Deus, mas eu tenho uma certeza nesse momento de que Deus ele está agindo em teu benefício. Então, chega o momento de Deus ele agir. A autoridade, Deus ele vai tratar e vai fazer uma mudança, tirando o poder dos babilônios e dando aos medos persas, e assim sendo tirado a autoridade e mudado o poder. A Bíblia vai nos dizer de que vai ser lançado um decreto, e o decreto mandava de que todos os israelitas, eles tinham a oportunidade de estar voltando para a sua terra. Assim Deus, ele vai te dar o escape, Deus, ele vai agir e vai tratar com alguém para te beneficiar. Neste momento, eu queria orar pela sua vida, sabendo e tendo convicção e fé de que o Deus de Israel,
que mudou a história de Israel, de saudade, e colocou um novo cântico. Vai colocar um novo cântico na sua boca. Então ore comigo assim neste momento. Senhor Deus Pai, no nome do Teu Filho Jesus, estamos diante da Tua presença neste momento, através desta breve reflexão e simples reflexão bíblica que foi trazida aos amados telespectadores da Rede Brasil de Comunicação. Nós te apresentamos os teus filhos, Senhor. Quem sabe estão passando por dificuldade, estão com sentimento, assim como os israelitas estavam no Salmo 137. Mas assim como o Senhor mudou a história, mudou o cativeiro e colocou um novo cântico em suas bocas, esteja nesse momento, Senhor, fazendo o milagre e trazendo a novidade e fazendo aquilo que o Senhor sempre fez na vida dos teus filhos. Abençoa o ministério da igreja e o nosso pastor presidente. Tudo isso te pedimos e te agradecemos. Amém. Até o próximo Reflexão Bíblica. Deus abençoe a todos.